Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma entrevista do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais. Eu sou a Carolina Gomes Moreira e a nossa entrevistada de hoje é a Marta Andréa Brandt. Ela é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Quem vai dar continuidade à nossa entrevista é o Alessandro. É com você, Alessandro. Obrigado, Carol. Obrigado por me passar a palavra, né? Agradecer a Marta, né, por ter aceitado o nosso convite, né? Vamos dar continuidade aqui a mais uma entrevista, né? Ao longo do tempo a gente está ganhando experiência aí nisso, né? Estamos convidando, né, diferentes mulheres para participar aqui do projeto, isso tem sido bem legal. Então, como de costume, perguntar para você, Marta, pedir para você, na verdade, né, falar um pouco sobre sua formação acadêmica, né? Falar um pouco da sua profissão e do seu viés acadêmico, né? Durante a sua formação enquanto profissional. Por favor, e obrigado de novo por aceitar o convite. Tá certo. Bom dia a todos. Então, meu nome é Marta, como já foi dito, eu sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, em 1997. Em 98, eu já ingressei no curso de mestrado em Ciências Florestais pela mesma universidade. E em 2000, eu comecei a trabalhar na Universidade do Planalto Catarinense, aqui em Lages, em Santa Catarina, quando eu concluí o meu mestrado. Em 2003, eu ingressei no doutorado, concluindo o doutorado em 2007. Então, essa é a minha formação acadêmica, né? Em 2007, eu ingressei aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de Engenharia Florestal, e atuo na graduação e na pós-graduação. Por enquanto é isso. Seu áudio está fechado, Alessandro. Tá certo, né? Eu fechei, tinha esquecido de acionar de novo. Obrigado, Marco, por ter feito essa introdução, né? Para quem está nos assistindo possa saber um pouco mais sobre você. A minha segunda pergunta está relacionada a seu interesse, né, pelas ciências florestais. A gente, aqui, né, que está acompanhando o projeto, já conversou com diferentes mulheres, e às vezes a gente percebe que essa história, né, pode ser diferente. Tem gente que tem um amor já bem genuíno e bem precoce a essa área, né, ligada à natureza, ligado ao meio ambiente desde criança, desde adolescente já desejava, e outros acabam se percebendo nessa área meio que de maneira aleatória e sem imaginar, né, acabam gostando e se apaixonando pela área. Então, minha pergunta para você é essa, né, como surgiu seu interesse pelas ciências florestais? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, então, né, quando eu sou de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, chamada Irinhópolis, né, divisa com a Paraná, por isso que eu falo Porta Verde aberta, né, eu tenho esse sotaque bem forte. Então, eu nasci numa cidade do interior, e na minha cidade, para nós continuarmos a estudar, nós tínhamos que sair da cidade, ir para uma cidade um pouquinho maior, né? E quando eu estava, na época era o ginásio, né, a 8ª série, eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Aí minha mãe queria que eu fosse fazer magistério num colégio de freira. E eu disse, não, eu acho que eu vou ser do tipo que vai fugir pela janela com o lençol amarrado, não vai dar certo, minha mãe. E a minha mãe disse assim, bom, se você quer outra coisa, então você vai ter que correr atrás. E o meu irmão tinha ido para o colégio agrícola, né? O meu irmão, que é um pouco mais velho que eu. E aí, eu disse, não, minha mãe, eu quero ir para o colégio agrícola, fazer o mesmo curso que o meu irmão. Aí ela falou assim, olha, eu não concordo, mas se você conseguir uma bolsa, você vai. Eu estava na 7ª série, né, quando eu tomei essa decisão. Aí, eu disse, então, tá bom, minha mãe. Eu marquei uma reunião com o prefeito da cidade, o prefeito me atendeu, e eu disse, eu quero ir para o colégio, mas a minha mãe me falou que eu só posso ir se eu conseguir a bolsa. E o prefeito disse, então tá bom, eu te dou a bolsa para você ir para o colégio agrícola. E ele me deu a bolsa, e eu fui para o colégio agrícola, né? No ano seguinte, eu nunca tinha pegado um ônibus sozinha na minha vida, e a minha mãe falou, olha, você tem que se virar, se você quiser isso, eu não quero que você vá, nem eu, nem seu pai, mas se você quiser, você vai ter que se virar. Eu disse, então tá bom, minha mãe, a bolsa eu já consegui,
Eu viajei de ônibus para a cidade, que era Marcílio Dias, era uma cidade próxima. No mesmo dia que eu fui, fiz minha matrícula, arranjei um lugar para morar, porque nós não podíamos morar dentro do colégio agrícola, porque a maioria eram meninos, né? Nós tínhamos que morar fora. Achei um quarto, aluguei um quarto na casa de um funcionário e uma funcionária do colégio. E lá eu me apaixonei pelas ciências agrárias, né? Porque lá nós estudávamos a parte agronômica e a parte da medicina veterinária, que era o 2º grau, que hoje em dia é o ensino médio, né? Aí, naquela época, eu me apaixonei mais pela área da veterinária. Quando eu terminei o ensino médio, a minha irmã, que morava em Curitiba, ela me convidou para fazer cursinho e morar com ela. E eu fui, e eu queria fazer veterinária. Aí eu fiz meio ano de cursinho e fiz vestibular para medicina veterinária aqui no CAV, onde eu trabalho hoje. E não passei. Só que quando eu voltei, aliás, quando eu voltei a estudar para fazer novo vestibular, sabe aquelas revistas, eu não me lembro se era da Abril, era uma revista que trazia os cursos superiores, o que fazia. E folheando aquela revista, eu parei na página da engenharia florestal. E quando eu li aquilo, eu disse, não, mas eu não quero agronomia, não quero veterinário, eu quero engenharia florestal. E fiz o vestibular para engenharia florestal no próximo semestre, depois daquele, e não passei no vestibular. E aí voltei para minha cidade, numa cidade vizinha, eu fiz matemática. Olha só, eu não tinha passado no vestibular em engenharia florestal, e passei em primeiro lugar geral para matemática, né, geral lá na Universidade Estadual lá do Paraná, né, em Porto União, aliás, União da Vitória, desculpa. E daí eu comecei a fazer matemática, eu estava fazendo uma semana matemática, de repente, num sábado, a minha irmã me ligou, Marta, você passou na Federal para Engenharia Florestal, você faz a sua mala e venha para cá. E aí foi o contrário, a minha família inteira disse, não, você passou em Engenharia Florestal, você queria Engenharia Florestal, e você vai para Curitiba fazer Engenharia Florestal. E na segunda-feira, fui para Curitiba, passei em terceira chamada na Federal do Paraná, em Engenharia Florestal. E fui e amei desde o primeiro dia. Inclusive, eu não sei se a professora Graciela Bonzoni Muniz já fez a entrevista, que é a minha mamacita. Sim, foi a primeira. Minha orientadora, né, de iniciação científica de mestrado e doutorado. Eu chamo ela de minha mamacita. No primeiro dia de aula de anatomia da madeira, no final da aula, eu cheguei, professora Graciela, eu amei essa sua área, e eu vou trabalhar com a senhora. Ela disse, bom, quiser trabalhar, apareça no laboratório. No mesmo dia, eu entrei naquele laboratório e nunca mais saí de lá. E aí trabalhei com iniciação científica com a Graciela, fiz o mestrado com ela, fiz o doutorado com ela, e a vida me levou daí para a área de energia de biomassa. Eu saí um pouquinho, eu estou na tecnologia da madeira, né, é minha área, mas a minha primeira paixão, quando eu tive o primeiro contato com a área de tecnologia da madeira, eu sabia que era com aquilo que eu ia trabalhar. Então, essa foi a minha história da escolha da engenharia florestal. Vamos lá. Não sei se eu tomei muito tempo, mas... Não, tá ótimo. Foi interessante você ter falado sobre o histórico, né, desde criança, adolescente. E a gente já percebe até de certa forma, né, um tratamento diferenciado, né, e às vezes uma postura diferenciada que a mulher, né, que quer estudar, tem que buscar nessas suas dificuldades de alojamento, e o alojamento era mais voltado, né, para o público masculino, né, que é onde essas escolas atendiam predominantemente esse público. Então, isso até é um pouco de acordo, né, com discussões que a gente faz aqui no nosso projeto das mulheres de ciências florestais, relacionada, né, a essas diferenças que por vezes existem no meio acadêmico, né, de necessidade de estudo ou não entre homens e mulheres. Então, minha próxima pergunta está relacionada a isso, que a gente sabe, né, que o caminho pode ser muito satisfatório, né, dentro das ciências florestais, mas não é feito só de glórias. Então, eu queria perguntar para você se você já percebeu algum tipo de dificuldade ou desafio específico na sua carreira acadêmica ou profissional relacionado ao fato de você ser mulher. Você teria algum
como contar alguma experiência profissional em que o gênero ele possa ter sido uma condição relevante. Bom, eu tive só 2 experiências que eu posso relacionar ao fato de ter havido uma discriminação. Mas, assim, lembre-se, eu tenho 20 anos, né, de carreira. Então, assim, somente 2 vezes na minha vida que eu senti isso. Então, logo depois que eu me formei no Colégio Agrícola, ainda como técnica em agropecuária, antes mesmo de ir fazer cursinho em Curitiba, eu fui procurar um emprego numa empresa e a pessoa que fez a entrevista comigo, ele disse, depois da entrevista, assim, ó, eu não vou te contratar porque você é mulher, né? Bom, eu fiquei, eu era adolescente, né, fiquei extremamente magoada com aquilo, só que naquele momento eu disse assim, bom, então eu vou provar para ele que o fato de eu ser mulher não importa, eu vou continuar estudando e vou ser quem eu quero ser e isso não vai me abalar, né, essa foi a primeira vez. E a segunda vez, quando recém eu tinha chegado aqui em Lages, eu tinha feito no último ano da universidade um intercâmbio na Espanha, e na época eu fui lá e visitei empresas de pelletização, de briquetagem, imagine, lá em 98, né, 97 eu fui para a Espanha. E lá isso aí já estava bombando, e aqui no Brasil ninguém falava a respeito disso, né? E eu voltei ansiosa, e por isso que o meu mestrado, apesar da Graciela ter me orientado, eu já fiz mais na área de energia da biomassa, né? E eu cheguei no Brasil super entusiasmada para trabalhar com isso. E quando eu comecei a trabalhar aqui na Universidade do Planalto Catarinense, que é uma universidade pública, mas comunitária, né? Ela não é privada, ela é uma fundação também, só que os alunos pagam a mensalidade. Eu entrei na universidade e comecei a trabalhar com pesquisa, e eu fui conversar com um empresário aqui da região e falando entusiasmadamente daquilo que eu achava que era uma oportunidade para o setor que nós da universidade poderíamos ajudar. E depois de eu falar um monte, ele parou, se recostou na cadeira, olhou para mim e disse, mas você entende do que você está falando? E eu naquela época eu era mais, sabe, mais nervosa, mais irritada, eu quase pulei no sujeito, sabe, quando ele me falou isso, porque ele falou com desdém, né, como se eu não soubesse nada daquilo que eu tivesse falado. E eu estava com um amigo meu do meu lado que me conhecia, ele me olhou assim, ele pensou, não, agora ela bate nele, né, porque eu sou uma mulher grandona ainda, e aí eu olhei para ele assim, respirei bem fundo e pensei comigo mesma, eu vou provar para essa pessoa que ele está errado. E anos depois, eu nunca falei nada a respeito. E anos depois, essa mesma pessoa que disse isso para mim, tinha um evento, porque nós trabalhamos para a montagem de uma termoelétrica aqui em Lages, e nós fizemos todo o levantamento para a montagem dessa termoelétrica a partir de biomassa florestal. E essa mesma pessoa que me falou isso pediu a palavra e disse que se não fôssemos nós, se não fosse a professora Marta e a sua equipe de pesquisa, a cidade não teria aquele empreendimento. Esse foi o melhor pagamento que eu tive, né? Eu não precisei falar nada para ele. Eu precisei somente trabalhar, fazer o meu trabalho, né? Respeitar a opinião dele naquele momento. Ele acreditava que eu não entendia nada daquilo. Então, e foi a melhor coisa, e dali para frente eu também aprendi que muitas vezes você não precisa falar nada, né, quando você sente esse tipo de coisa. Basta você ter uma postura de educação e fazer o que você precisa fazer, que o próprio tempo se encarrega de mostrar para as pessoas que nem sempre as coisas são como elas pensam, né? Então, mas essas foram as 2 únicas oportunidades na minha vida que eu senti alguma coisa nesse sentido. Nunca, a não ser nessas oportunidades, eu fui desrespeitada, ou minorizada, ou diminuída pelo fato de eu ser mulher, ou sempre fui extremamente respeitada por todas as pessoas, homens e mulheres, tá? Foi legal essa colocação sua, né, de situações realmente explícitas, né, poucas, mas explícitas, em que houve uma certa diferenciação, né, baseada no sexo, mas eu gostei pessoalmente, né, da sua resposta, né, de que você mesmo pode dar a volta por cima, né,
comentários e fazendo o seu trabalho bem, é o melhor para você, é o melhor para a sociedade, e quem sabe assim, né, você mostra por si só de que não faz sentido, por vezes, esse preconceito que algumas pessoas tentam perpetuar. Perguntar agora para a professora Marta, né, quais são as principais motivações que você tem, Marta, para exercer suas atividades profissionais, né, como professora e pesquisadora na UDESC. Bom, mesmo antes de entrar na universidade, eu sabia que qualquer profissão que eu escolhesse, eu gostaria de saber as coisas e de ensinar as coisas. Desde criança, minha brincadeira favorita era brincar de escolinha, né? Então, para mim, sempre, inclusive, normalmente assim, eu ensinava as pessoas, até na faculdade, na escola, e as pessoas tiravam nota melhor que eu. Então, isso era um indício de que eu era uma boa professora, né? Se eu conseguia ensinar os outros e os outros tiravam nota melhor do que eu, isso é um bom indício. Então, eu sempre gostei de ensinar e sempre tive uma curiosidade tremenda sobre as coisas, né? Eu nunca aceitava somente uma definição, eu tinha que entender o que as coisas eram, como as coisas funcionavam, né? Eu sempre tive isso. Então, eu sabia que qualquer profissão que escolhesse, eu ia ser professora. Só que durante a universidade, eu comecei a descobrir que as pessoas pesquisavam, né? Então, que havia pesquisa. E a pesquisa era outra coisa que eu amava. Então, para mim, ficou perfeito. Eu sabia que qualquer profissão eu ia ser professora e pesquisadora. E aliado ao fato de que eu amo, né, madeira e amo a área de tecnologia, para mim foi natural. Eu nunca procurei emprego em empresas ou pensei em um negócio, né, ser empreendedora. Eu não sou uma pessoa empreendedora. Então, eu sabia muito bem o que eu gostava e eu sabia o que eu não gostava. Então, para mim foi quase natural sair da graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado e ser professora, né? E pesquisadora. Então, a minha motivação sempre foi que eu sabia que eu gostava, né? Então, é isso. Eu sempre fui vocês já devem ter percebido pelas minhas respostas, eu sempre soube o que eu quis na minha vida, né? Então, para mim foi natural. E eu adoro fazer isso. O meu marido mesmo ele diz, nossa, como é bom a pessoa fazer o que gosta. E eu tenho duas filhas, né? Uma de 10 e uma de 7 anos. E aí, esses dias, nós vindo para a escola delas, e a mãe falou, uma das minhas meninas falou assim, a mais velha, de 10 anos, mãe, eu gostaria de descobrir o que as pessoas têm na cabeça, por que as pessoas pensam assim e não pensam assado? Eu disse, bom, filha, então, eu acho que vai ter que fazer psicologia. Os psicólogos é que cuidam, né, das pessoas e tentam ajudar e saber o que elas têm na cabeça e por que elas fazem isso ou não aquilo. Ela me falou assim, mãe, mas você vai gostar que eu tenha essa profissão? Eu disse, eu não tenho que gostar. Quem tem que gostar é você. Você que tem que escolher o que você quer ser, porque você vai passar a maior parte da tua vida fazendo aquilo. Ai, mãe, mas você vai gostar? Eu disse, não, filha, quem tem que gostar é você. Você vai escolher. Por mim, você pode ser o que você quiser, desde que você faça isso bem feito e que você ame o que você faz. Eu acho que é isso, eu amo o que eu faço, então, para mim é fácil, essa é a minha motivação, né? É o amor pelas coisas que eu faço. Foi bom você ter falado sobre o seu grau, né, de satisfação com a profissão. Essa até é uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouco, mas acho que ficaria até repetitivo, né? Perguntar isso, porque fica óbvio, né, que você já manifestou que gosta bastante. Eu concordo com você que isso é realmente importante. Quando você trabalha naquilo que você gosta, tem prazer, você tende a fazer melhor. Mas o que eu vou perguntar então agora está relacionado a projetos do presente e no futuro próximo que você ainda pretende, projetos de pesquisa, né, dentro da sua área de estudo, você ainda pretende desenvolver, né? Você já falou que sua área é a área de energia e biomassa florestal, com certeza uma área, né, promissora, né, com toda essa temática em voga de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma área que a gente acredita que possa ter uma importância relevante no futuro. E se você puder falar algo que você pretende desenvolver, né, profissionalmente, em termos acadêmicos, nessa sua área de pesquisa, a gente apreciaria. Bom,
É lógico, eu digo assim, a área que eu trabalho é mais a parte de combustíveis de biomassa na forma sólida, então eu não trabalho com etanol, com gaseificação, né, eu trabalho com o processo de compactação, produção de carvão vegetal, uso da biomassa in natura. Uma área que eu trabalho muito e que foi o direcionamento da minha tese é a parte de tratamento da biomassa para a geração de energia, então como que você melhora a biomassa, né, para a conversão desse material em energia. Trabalho muito com a parte de termoelétrica, né, geração de energia a partir da biomassa. Mas o que a minha experiência profissional me mostra é o seguinte, que nós vamos sendo levados, né, muitas vezes a gente tem até um planejamento, mas a gente tem que escutar sentir e escutar os sinais, né, por exemplo, assim, ó, eu comecei com a parte justamente de tratamento de biomassa. Eu acabei sendo levada a trabalhar muito fortemente uma época com carvão vegetal, depois eu fui levada novamente para trabalhar mais com o processo de compactação. Agora a gente tem trabalhado muito com biocarvão. Quando eu falo biocarvão, né, que na verdade é uma forma bonita de chamar o carvão vegetal, mas quando eu falo biocarvão, mais no sentido de outras aplicações do carvão, como absorvente de produtos contaminantes na água, no solo. Então, eu tenho algumas linhas de pesquisa, né? A minha grande atuação é na parte de combustíveis sólidos, né? A partir da biomassa. Mas, normalmente, nós vamos sendo levados a algum tema ou outro dentro desse, em função da evolução do que justamente se espera, né? Essa questão do biocarvão hoje é muito forte, mas não necessariamente para aplicação energética, mas para aplicação em outras áreas, principalmente como absorvente. Essa é uma linha que eu tenho trabalhado agora. Uma outra linha que abriu recentemente, olha só, é o uso de pellet, mas não para geração de energia, mas como cama para animais domésticos, né? Para os gatinhos lá fazerem xixizinho, né? E cocôzinho na areia. Então, isso é a última coisa agora que a gente tem trabalhado. Então, é muito dinâmico isso, né? Então, eu trabalho, mas eu estou sempre aberta a novas oportunidades. É óbvio que isso demanda mais estudo, né, e tira a gente da zona de conforto, mas tudo que vem e que é interessante, a gente acaba abraçando, né? Então, atualmente, só que amanhã eu não sei, na verdade, com o que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando com a madeira, eu vou estar trabalhando com energia, eu vou estar trabalhando com oportunidades dentro de produtos energéticos para outros usos, mas eu não saberia, assim, dizer não. Eu vou trabalhar com aquilo ou com aquela outra, ou eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com o que me entusiasmar, me desafiar, né, que alguém me convença de trabalhar com aquilo, eu tô dentro, né, é mais ou menos isso, sabe? Eu tenho um plano de continuar na minha área, mas tenho um plano também de me aposentar e eu pretendo fazer isso, não sei se eu vou fazer, e fazer um curso de história que eu amo e trabalhar, de repente, eu adoro história em todos os aspectos e talvez aliar essa história um pouquinho com a minha área e quando eu me aposentar, eu trabalhar com história. Esse aí é o meu plano para daqui 14, 15 anos, entende? Mas as coisas vão acontecendo, acho que é mais ou menos por aí. Entendi o que vai ser o futuro, né? Ninguém sabe, então desafios em termos de pesquisa também ainda estão por surgir, né? Então, às vezes não dá para planejar exatamente o que a sociedade vai estar demandando em termos de respostas científicas para os problemas que vão existir no futuro. Uma pergunta agora que eu trago, né? Você, como disse no início, é engenheira florestal, e aqui a gente muitas vezes entrevista engenheiras florestais, e a gente percebe uma constatação, né, empírica nossa de que hoje existe mais mulheres estudando engenharia florestal do que num passado, né? Não tão distante, em que era uma carreira predominantemente ocupada por homens. Eu queria te perguntar se você tem essa percepção também. Isso realmente é verdade, né? A gente tem observado desde a graduação, né, que
que o número de mulheres está crescendo nessa profissão. Mas eu não sei se é só nessa profissão, né? Porque se nós vermos, nós acabamos sendo a maioria da população, mesmo que a diferença seja um pouco pequena, mas isso é verdade, né? Então, eu não sei se isso é um privilégio da engenharia florestal, mas que a gente tem percebido, assim, que o número de mulheres tem aumentado desde o curso da graduação, e isso se mantém também na pós-graduação. Isso sim, eu também sinto, é verdade, né? Mas eu não saberia se esse fenômeno, ele é da nossa área. Eu imagino que não, eu imagino que é pela própria constituição da população também, né? Talvez seja isso, talvez seja, eu não sei, eu sempre tive a impressão, assim, que as mulheres sempre se dedicaram mais ao estudo, sempre gostaram mais de estudar. Então, talvez isso, os homens, alguns, acabam parando de estudar para ir trabalhar ou fazer outras coisas, e as mulheres continuam estudando, não sei, isso eu não saberia dizer. Mas eu não saberia dizer a causa, mas o efeito realmente dá para perceber que tem aumentado o número de meninas que gostam da engenharia florestal, isso é verdade, isso é verdade. Foi interessante que você falou, né, que não tem como afirmar, né, se é só na engenharia florestal. Claro, a gente sabe que hoje no ensino superior tem mais mulheres do que homens, né, não só no Brasil, em outros países isso também é perceptível. Na engenharia florestal a gente também tem percebido esse aumento, né? Antigamente a proporção era, sei lá, alguma coisa próxima de 90% homem, 10% mulher, né? Como iniciou no curso de engenharia florestal na década de 60, década de 70, e hoje já é algo bem mais próximo de 50% a 50%. Eu acho que quando eu estudava lá, já na década de 90, né, no início da década de 90, eu acho que já se observava um pouco esse fenômeno do aumento. Talvez não era tanto, mas já a minha turma, e quando eu estava na faculdade, a gente já tinha. Talvez a proporção se equivalia, né? Hoje eu acho que tem mais do que 50% de mulheres em comparação, né, com os meninos. Não sei, eu nunca assim, contei, né, nas turmas, mas realmente tem uma participação bem maior, né, das meninas nessa área. Eu acho que são vários fatores que explicam isso, né? A evolução da profissão também, né? As áreas em que foram sendo abertas, né? Por exemplo, assim, quando eu estudava, ainda tinha aquele assim, eu não vou para a área de colheita, sabe? Porque é muito campo, é muito... a maioria das meninas pensava assim. Atualmente, a gente vê que tem muita mulher trabalhando na área de colheita, né? E que antes era muito, eu acho que tinha uma exclusividade muito maior. Essa é uma das áreas, né? Mas eu acho que talvez uma das áreas que na minha época a gente percebia que as meninas não se envolviam muito. E que hoje em dia elas nem pensam, né, que tenha isso. É natural, né? Eu até percebo ali o professor nosso aqui que orienta na área de colheita, eu não sei dizer, mas eu acho que pelo menos ele tem o mesmo número de orientados e orientadas, no mínimo, né? Então, eu acho que são várias coisas que levam a isso, né? Não sei se vocês já tenham, né, conseguem quantificar o que influencia mais ou menos, mas eu acho que são várias coisas mesmo. Os motivos específicos a gente ainda não levantou tanto no projeto, mas em termos de números aqui na Universidade Rural, né, do Rio de Janeiro, que é onde, né, o projeto nasceu, a gente já percebe em números, né, nas turmas mais novas, uma presença maior feminina do que masculina, inclusive. Fazendo esse gancho, né, minha próxima pergunta ela está relacionada a esse público mais jovem que está ingressando na universidade, né, nos cursos afins, né, das ciências florestais, de engenharia florestal principalmente. Então, gostaria de pedir se você pudesse, já que você, né, tem uma carreira consolidada, já construiu sua história esse mês, se você pudesse dar dicas, recomendações, conselhos para as pessoas que estão ingressando, né, na área acadêmica das ciências florestais ou profissionalmente, né, no setor florestal para trabalhar, e principalmente conselhos para jovens meninas que estão ingressando nessa área.
Nesse caso eu vou ser um pouco dura. Sabe o que eu percebo que está faltando nos jovens, independente se são meninos ou meninas, tá? Eu não faço essa distinção. Gana, sabe? Isso que é muito forte em mim, eu não percebo, sabe? Por exemplo, assim, os alunos falam, eu não vou me formar, não é natural se formar em 5 anos. Como não é natural se formar em 5 anos? O curso tem 5 anos. Não, para mim não é natural se formar em 9 anos, certo? Eu acho que até uma falta de responsabilidade com quem, porque a universidade ela não é gratuita. Alguém paga por isso, a sociedade paga para as pessoas estarem na universidade, né? Então, sabe, eu acho que falta gana, falta aquela vontade de fazer as coisas. Eu sempre digo assim, eu não sou uma pessoa inteligente. Talvez eu tenha inteligência média ou menor do que a média da população. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita vontade de fazer, de realizar. É difícil? Beleza, é difícil, mas vamos lá, a gente consegue. E eu acho que está faltando isso nos jovens, sabe? Determinação, gana, vontade de fazer as coisas. Quando a gente tem vontade, a gente faz qualquer coisa, sabe? Nada nos impede de fazer, né? Então, eu acho que isso que eu percebo assim que, tem que fazer mesmo. Será que tem que fazer? Não dá para arranjar um jeitinho? Sabe, isso não existe, né? Eu acho que é determinação, é vontade. Se a gente tem vontade, a gente dá um jeito, a gente faz, a gente consegue, né? São poucas, em relação à proporção da população, são poucas as pessoas que têm a oportunidade de estar aqui, e mais ainda nas instituições públicas de ensino. Então, a gente não tem que esperar, sabe o que eu percebo? Os jovens esperam que os outros façam as coisas por eles. E não é assim. A gente não pode ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu por um descuido, como dizia minha mãe, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que se esforçar, a gente não tem... eu sempre digo assim, os jovens, eles têm síndrome de coitadice. Eu sou um coitadinho. Não, você tem que me ajudar. Você tem que fazer. E o que a pessoa faz? Sabe? Eu dou oportunidade para todo mundo que me procura aqui. Mas eu mostro o caminho. Isso que eu aprendi com a Graciela, que vocês já entrevistaram. Ela sempre me abriu as portas, mas eu que escolhi entrar. Ou não, ou eu fechava a porta de novo. Então, eu abro todas as portas, certo? Mas eu ofereço a mão, mas eu não puxo. Quem tem que ir é a pessoa. Então, eu acho que isso que está faltando. Os adolescentes, os jovens, eles têm síndrome de coitadice, né? Você tem que correr atrás. Eu não sou um coitado. Eu sou capaz de fazer. Isso não serve só para as meninas. Isso serve independente do gênero, né? As pessoas têm que ter mais vontade, gana. Aí tudo é fácil, aí fica tudo fácil. Aí a pessoa tem sorte, né? Aí a pessoa consegue conquistar as coisas. É não ficar esperando que os outros façam por você. É você correr atrás e fazer o que precisa ser feito. Acabou. Nem sempre dá para fazer também. Mas se não dá para fazer, é porque não era para fazer. Você vai buscar outro caminho e vai dar a topada no dedão e vai correr atrás e no fingir das contas vai conseguir o que precisa conseguir, né? Então, se for para eu dar um conselho, não tenham síndrome de coitadice e tenham gana, vontade de conseguir as coisas. O resto, as coisas vêm quando a pessoa tem vontade. Beleza? Muito boa essa reflexão final de que para a gente conseguir as coisas a gente tem que buscar uma postura proativa, desejar conquistar e obter vitórias na vida, seja profissional, seja em outras áreas, porque se você não tiver essa motivação, você realmente fica difícil chegar em algum lugar e ficar procurando culpados, ficar procurando justificativas, às vezes pode ter até razão, mas não ajuda a resolver o seu problema.
o que você falou é perfeito. Eu percebo que as pessoas sempre têm que achar um culpado. As pessoas não assumem a responsabilidade, não puxam a responsabilidade para si, né? A culpa é sempre dos outros que as coisas não aconteceram comigo. É porque os outros não fizeram as coisas, mas não é assim. A vida não é assim, né? A gente tem que ser responsável por aquilo. Eu gosto muito, eu acho que um livro que todos deveriam ler é O Pequeno Príncipe. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Que ele diz, nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos, né? Isso é uma lição de vida, se você ver, né? Nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos. E uma outra frase que eu uso muito nas minhas aulas, inclusive muitos dos meus alunos, eles lembram de mim pelas minhas frases, né? Eu sempre uso também uma frase da história da Alice no País das Maravilhas, em que a Alice chega numa encruzilhada, né? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. E ele responde, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? É isso resume as coisas. Nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos, e se nós não sabemos para onde nós queremos ir, qualquer caminho serve. Só que esse qualquer caminho, você não tem diligência para onde ele vai te levar, né? Você vai ser levado para algum lugar, mas talvez não seja aquele que você deseja, né? Então, eu sempre uso muito isso com os alunos, né? Tentar mostrar para eles, assim, que eles são responsáveis por aquilo que eles conquistam e que a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Outra coisa que eu falo para eles também, plano que não tem data é sonho, né? Você tem que saber para onde você vai e quando você quer chegar lá. Senão, plano que não tem data é sonho, né? Eu gosto muito dessas coisas, assim, os alunos ficam bem loucos, né? Alguns gostam, outros me odeiam, mas isso é normal, né? É interessante, gera reflexão. Definir e escolher seu caminho. Carol, você vai querer fazer alguma pergunta ou a gente pode encerrar a entrevista aqui? Bom, eu gostaria de saber, professora Marta, quem foi, assim, a sua inspiração para se teve, ou você já, tipo, desde criancinha, como você falou, quero seguir a carreira das ciências agrárias e tal, mas teve algum exemplo, alguém na sua família, assim, que te motivou, que te inspirou? Quem me inspirou a ser quem eu sou foi minha mãe, né? Minha mãe era uma grande mulher, muito à frente do tempo dela. Por exemplo, quando eu fui para Curitiba, que tinha aquela questão de reciclagem de lixo, né? A minha mãe já fazia, a minha mãe, se fosse viva, ela teria 98 anos, tá? Se a minha mãe fosse viva. Eu nasci quando ela tinha 45 anos, né? Não, 91 anos, desculpa, ela teria 91 anos. Então, a minha mãe foi a minha grande inspiração, porque ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Então, essa foi a primeira coisa e ela, como eu contei para vocês, ela não nos dava nada, ela nos ensinava a pescar. A gente é que fazia nossas escolhas e tinha que correr atrás. Então, ela nos ensinou a fazer isso, a não ficar esperando que as coisas acontecessem. Lembra da minha história? Você quer ir? Beleza, você vai. Mas você vai achar os meios para que você faça o que você quer. Então, isso eu aprendi com ela. Eu e meus irmãos, nós somos em 8 irmãos, né? E a segunda pessoa que me inspirou na área de engenharia florestal não podia ser outra senão a Gracielita, né? A minha grande mentora, e que eu faço muitas loucuras como ela também, né? A entrevista dela também deve ter sido super divertida e super, porque ela, né? Ela não existe, né? Ela não existe. Então, nas ciências florestais, com certeza foi a Graciela, e outra, a Silvana também, a Silvana Nisgoski, que é minha contemporânea, que também foi orientada da Graciela. A Silvana me recebeu no laboratório, né, muita coisa do que eu sei eu aprendi com ela, e tecnicamente, e a Graciela é um exemplo como pessoa, como, né,
na minha opinião, ela já devia estar aposentada, curtindo, e está lá bem, acho que como vice-reitora, agora totalmente alucinada, né, continua naquela loucura que sempre é a vida dela, muito bem-humorada, muito... Então, acho que foram essas pessoas, mas assim, que isso não fica, porque são mulheres que me... Não, são pessoas, né, poderiam ter sido homens, mas por coincidência, foram mulheres, né? É lógico, meu pai também nos educou muito bem, era um homem extremamente duro, mas muito, muito correto, né? Muito, nos ensinou os princípios do que é ser uma boa pessoa, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa honesta, mas em termos de como agir, né? Eu acabei, eu acho que me espelhando um pouco nessas mulheres que eu relatei, né? Na Silvana, que provavelmente a Silvana não aceitaria uma entrevista, não sei se ela aceitou, talvez a Graciela tenha sugerido, mas ela é extremamente tímida, não sei se ela deu a entrevista para vocês, mas provavelmente não, pelo que eu conheço dela, não. Então, acho que foi isso, foram essas pessoas. Ok, muito obrigada. Imagine, o prazer foi meu. Então, acho que foi isso, acho que a gente pode encerrar, agradecer a professora Marta, né, por ter concedido seu tempo para dar essa entrevista para a gente aqui no projeto Mulheres nas Ciências Florestais, Universidade Rural, e no futuro podemos voltar, quem sabe, com outras parcerias, outras entrevistas e com novas profissionais atuando nessa área das ciências florestais. Obrigada, um grande abraço para vocês, bom trabalho para vocês. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Sim, tá com certeza. Bom trabalho.